Obrigado, Anderson. Eu convido então a Arlete para fazer uso da palavra também. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, boa tarde ao deputado Rodrigo. Obrigado por essa audiência que a gente, como vindo de frigorífico, entende que é um passo gigantesco na vida dos trabalhadores. E, saindo dessa audiência pública, eu acho que tem que repercutir. Então, eu trago alguns apontamentos, diria eu assim, porque eu venho de chão de fábrica também desde 97, tá? Então, eu sei o que eu estou falando e convivo com isso diariamente. Então, saindo um pouco mais, assim, ou abrindo um pouco mais o leque do que realmente propõe essa audiência pública, eu quero trazer mais relatos, tá? Com relação aos frigoríficos. E aqui eu cito o nome de uma grande empresa JBS, tá? Que ela escraviza a liderança deles. As pessoas que eles dizem que não precisa bater o cartão porque eles são cargo de confiança. Vocês têm noção que voltou a escravização de novo? Que eles estão trabalhando 13, 14, 15 horas no chão de fábrica? Ah, porque tu vê, eles têm um cargo de confiança, eles não precisam bater cartão. Eles não precisam nem passar pela catraca que a maioria dos funcionários passam. Eles podem, gentilmente, colocar o carro lá dentro no estacionamento, onde o gerente coloca. Por que tudo isso? Para não caracterizar as horas que esse pessoal fica no chão de fábrica, doutor. Então, temos que olhar para muito mais coisas, além do que nós vamos citar aqui. É uma escravização das pessoas, com um nome diferente agora. Agora eles são cargos de confiança. Essas pessoas não têm mais, digamos assim, entre aspas, casa, família. As mães de família que estão lá como cargo de confiança, elas não estão vendo os filhos delas crescer mais. Elas não estão levando e acompanhando os filhos na creche. Elas não estão mais acompanhando os filhos na escola. Elas não sabem mais o que é entrar, ver o sol do dia, porque elas entram, por exemplo, na fábrica às 5 da manhã, elas saem às 6 ou às 7 horas da noite. Então, assim, gente, além dessas coisas citadas, que tem muitos problemas, a gente tem que começar a olhar muito mais com outro viés e com outros olhos, porque esses frigoríficos, estou citando aqui, por exemplo, o JBS, que é onde a nossa base tem 3 frigoríficos da JBS. Então, relatar um pouquinho do histórico da JBS, ela se instalou em Caxias do Sul, doutor, em 2013. 2013 até hoje, a JBS... ela não deu um aumento real para o trabalhador. Ela simplesmente escraviza o trabalhador. Ela simplesmente, embute na cabeça do trabalhador, mas eu te dou emprego. Eu te dou uma cesta básica. Eu te dou uma cesta carne. E tudo isso vocês têm que considerar como salário. Gente, não paga aluguel, não paga água, não paga luz. Não é salário. Aí, em contrapartida, eu pago menos. Só que é uma nova forma de escravizar as pessoas, adoecer as pessoas, porque as pessoas estão trabalhando num frigorífico que é monótono. As pessoas, elas entram para dentro do frigorífico, elas colocam a roupa branca e elas vê isso o dia inteiro, parede branca e pessoas brancas. Elas não conseguem ver a luz do dia. Elas ficam o dia inteiro enclausuradas ali. Num lugar insalubre, que eles não pagam insalubridade. Num lugar super adoecedor mentalmente, porque tem pessoas adoecendo, adoidado, e ainda querem que os sindicatos coloquem psicólogos, psiquiatras, como se fosse um problema da sociedade, do sindicato, do SUS. É um problema das empresas adoecer e elas têm que cuidar dessas pessoas. Depois que a pessoa está adoecida, sabe o que elas fazem?
Tchau e bênção. Vão para a rua, elas mandam embora. Os frigoríficos lidam com o ser humano como números, não com nomes. Dentro do frigorífico, eu não sou Arlete, eu simplesmente sou um número de crachá. E esse número de crachá eu carrego dentro da empresa, do início ao fim do meu período que eu estar dentro de uma empresa. Sem contar com a questão dos estrangeiros dentro dos frigoríficos. Os estrangeiros, desculpa o palavreado, para as empresas, eles não são tratados como nós brasileiros. Infelizmente. É uma pena. São seres humanos que têm dificuldade em outros países, que vêm para cá procurar uma condição de trabalho melhor. O que eles encontram aqui, doutor, é uma escravização no trabalho. Temos que olhar para essas questões também. Com relação ao atestado médico, não aceito atestado médico. Acidente de trabalho, simplesmente tu te acidenta na empresa, tu é colocada de lado, tu fica ali, tu bate teu cartão, para não aparecer lá nos dados do INSS como acidente de trabalho ou encaminhar como CAT. Não é um, e não é dois, e não é 3 casos que acontece. Todo dia acontece esse tipo de casos. Com relação às gestantes. As gestantes agora, as empresas colocaram uma touquinha cor-de-rosa para distinguir que elas estão grávidas. Que não adianta para nada, elas são tratadas exatamente iguais. Elas são pessoas iguais. Igual a mim, igual a você. Não importa se ela é gestante, ela não tem direito de ir no banheiro no momento que ela precisa. Ela não pode se ausentar do local de trabalho para lanchar, para fazer um lanche, alguma coisa. Às vezes, prescrição médica, ela não pode. Porque ela é uma trabalhadora e ela tem que cumprir a meta dela, não importa se ela está grávida. Mas agora ela ganhou uma touquinha cor-de-rosa para dizer que ela está grávida. Para nada adianta essa touca, para nada. Respeito nenhum com essa trabalhadora grávida. Respeito nenhum. Uma que ela não pode nem ir para o banheiro quando ela tem vontade. Eu sou mãe. Quem é mãe sabe que quando a gente está grávida, a gente tem muito mais vontade de ir ao banheiro. Pelo simples fato de ter um feto dentro da gente e a bexiga começa a apertar. Só que eles não levam isso em consideração. Tu é mais uma funcionária, vírgula, número dentro da empresa e tu tem que produzir. Não importa o que tu carrega ou tu não carrega, mas tu tem a touca cor-de-rosa. Que fofo. A gente quer respeito. A gente quer ser tratada como mulher, como gestante. E a gente, 9 meses, a gente precisa de um diferencial de gestante. Só que isso, empresa nenhuma leva em consideração. Me encaminhando para o final, então, tem a questão da amônia dentro dos frigoríficos também. Quando tem vazamento de amônia, doutor, as gestantes seriam as primeiras pessoas que deveriam ser retiradas. Sabe o que acontece? Nada. A amônia, ela é altamente abortiva. Altamente abortiva. Com a grávida não acontece nada. Ah, não, é só um vazamentinho. O pessoal da sala de máquina já está providenciando, mas eu preciso sair. Não pode sair. Você tem que ficar aqui, porque está vendo a produção, ela precisa escoar, ela precisa produzir. Então, assim, são N motivos dentro de um frigorífico. Sem contar que a NR36, quando quebra uma máquina, quando falta produção, a gente não dá as pausas. Simplesmente, a gente passa e vocês têm que assinar o documento que foi feito a pausa. A gente orienta as pessoas que não pode assinar se não foi feito as pausas. Mas aí tem fiscalização, as pausas realmente elas foram feitas, mas no papel, na prática não. Então, assim, desculpa o desabafo, teria N situações para colocar, mas o tempo é curto e eu acho que, em primeiro lugar, parabéns por essa abertura e obrigado pela disponibilidade da casa.
E eu acho que isso tem que acontecer mais vezes, até porque realmente essas pessoas elas estão adoecendo no chão de fábrica, elas estão adoecendo, ficando psicologicamente doentes, porque eu não sei o que vai acontecer daqui a uns anos, porque as pessoas elas estão realmente doentes e a empresa ela não faz nada para melhorar essa situação. Muito obrigada. Obrigado, Arlete. Eu passo